O Helder, ele é um evangelista e pastor e abriu ali uma igreja em Granada, que é a cidade perto onde o Jack Douglas e a Jane moram, e chama C29. Depois você também explica o código aí. E é uma igreja que ele plantou com a esposa dele, a Ana, e com uma equipe. Ele é missionário da CEPAL e também da CIB, que é da Igreja Batista Independente. Ele está bem envolvido na liderança na Europa, no movimento Lausanne e também na Aliança Evangélica Espanhola. Eu ouvi o Helder num congresso que nós participamos na Colômbia, o Comiban, e no meio de todas aquelas mensagens que eu ouvi ali, falando muitas coisas, o Helder veio com uma mensagem bem impactante sobre ousadia para enfrentar os contextos do nosso mundo hoje. E são muitos os contextos que nós precisamos ser ousados para pregar o Evangelho. E o Helder falou que nós precisávamos do poder do Espírito Santo. E então, nós damos boas-vindas a você aqui nessa manhã, é uma alegria tê-lo aqui, e nós já oramos com ele ali, sabemos que o Senhor vai abençoar esse momento. Aproveite, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. É um privilégio, uma alegria para mim participar, aprender com vocês. Muito obrigado a toda a equipe da Missão Antioquia pelo convite, pela hospitalidade. Eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar, do qual tanto eu tinha ouvido falar, e também aprender com vocês sobre tudo aquilo que Deus está fazendo através da Missão Antioquia. Sei que somos de diferentes lugares, não só do Brasil, como do mundo também, incluindo alguns hermanos bolivianos. E para mim é uma honra poder compartilhar estes momentos com cada um de vocês. Muito obrigado. Recebam também um grande abraço da Ana, minha esposa, que ficou com os 4 lá em Granada, no sul da Espanha. Na verdade, nós temos o Mateu de 7, o Rafaelo com 5, e eu negociava com a minha esposa a gente parar no 3º. Inclusive eu dizia, cabem no carro, moramos longe da família, e ela sempre sonhou com 4. E quando ficamos grávidos novamente, buscando a menininha, ficamos sabendo que estava vindo a menininha, mas ela estava trazendo o irmãozinho com ela. E eles são gêmeos. E a primeira coisa que eu pensei foi, Deus estava do lado da Ana nessa negociação. E mandou logo 4. Inclusive, eles fizeram um videozinho mandando um oi aí para vocês de Granada. Vamos soltar, por gentileza? Vamos ver se saiu o áudio também. Legal. Podemos colocar 5 vezes mais o vídeo? Eu estou com saudades das... Não, brincadeira. Eu nasci em Santo André, aqui em São Paulo. Sou paulista, Ana é gaúcha. E moramos em diferentes lugares pelos trabalhos dos nossos pais. E a gente se conheceu na mesma igreja em Curitiba, com 9 ou 10 anos. Nessa idade, nossos pais assinaram um contrato de futuro matrimônio e... Não, isso é brincadeira. Mas a gente gosta um do outro desde essa idade. Eu morei minha adolescência no México, pelo trabalho do meu pai, depois retornei para Curitiba. Ali nós namoramos, estudamos, nos casamos e saímos há mais ou menos 13 anos do Brasil, primeiro para a Inglaterra, para fazer um mestrado e servir com uma igreja inglesa, e há quase 10 anos em Granada, no sul da Espanha. Eu conheço o Jack Douglas e a família, tenho um grande carinho e admiração, estão fazendo um trabalho excepcional. Foi muito especial escutar um pouco do que Deus está fazendo através deles. No nosso caso, temos um coração também pelas novas gerações.
E plantamos a C29 Granada, C29, que quer dizer capítulo 29. Trabalhamos com uma outra igreja espanhola de Barcelona. E, na verdade, sabemos que o livro de Atos tem 28 capítulos e o capítulo 29 é uma alusão à continuidade da história da igreja. E tratamos de conectar especialmente com as novas gerações e universitários. Granada tem mais de 60 mil estudantes universitários. Menos de 100 estão conectados a alguma igreja evangélica. Dos mais de 60 mil e milhares que vêm de outros lugares da Europa. Bem-vindos a nos visitarem, talvez não todo mundo ao mesmo tempo, mas seria um privilégio receber vocês também lá. E receba um abraço também da nossa igreja, da C29 e de todos ali que estão conosco. Mais uma vez, muito obrigado, eu estou com muitas expectativas do que Deus vai estar fazendo com a gente, aqui, depois lá com os jovens e à noite, todo mundo juntos também, nesse dia que passaremos juntos. E falando de Curitiba, eu estava lembrando uma ocasião, eu teria 11 ou 12 anos, tínhamos acabado de estar na escola dominical da nossa igreja. Eu tenho 2 irmãos mais novos, e a gente estava almoçando em família. Eu lembro até hoje que minha mãe tinha feito uma feijoada, e nós estávamos acabando de comer. Meu irmão mais novo, tinha 3, 4 anos, já tinha saído para brincar com um amiguinho dele do condomínio, quando de repente a gente começou a escutá-lo gritando da casa do vizinho: socorro! Ajuda! Naturalmente nós terminamos de comer, depois imediatamente a gente se levantou, e o meu outro irmão e eu saímos correndo, e percebemos que o portão do vizinho estava aberto. Entramos por ali, porque os gritos vinham de lá, vimos meu irmãozinho do lado da piscina, e o amiguinho dele, de uns 4 anos, tinha caído na piscina, estava se afogando, e os vizinhos não estavam em casa. Eu vou fazer uma pausa, um stop nessa história, vou voltar um pouquinho mais para frente, quero ter certeza que está todo mundo acordado, e vou ver como é que isso vai conectar com aquilo que nós queremos conversar ao longo deste dia. Eu quero convidá-los a virem comigo a outras histórias verdadeiras que foram descritas por um médico, um historiador, um teólogo antigo. Foi um dos autores também da segunda parte da Bíblia. Seu nome foi Lucas. E ao longo deste dia nós vamos navegar por 2 histórias que Lucas nos conta no capítulo 3 e no capítulo 4. De manhã no capítulo 3 e à noite no capítulo 4. Quando juntos somos desafiados a essa missão de Deus, para você e para mim, estando aqui em São Paulo, na Espanha, na Angola ou em qualquer lugar do mundo. Mas antes de ler o texto bíblico, deixa eu só lembrar um pouco do contexto da onde nós estamos. Lucas escreveu 2 livros na Bíblia, não é verdade? Atos e Lucas, muito bem. São 2 livros que ele escreve para uma autoridade romana, cujo nome era Teófilo. Alguém que tinha abraçado a fé cristã não fazia muito tempo. E Lucas escreve para Teófilo, para mostrar para Teófilo muitos detalhes da história, e afirmando que a fé que agora ele abraçava estava enraizada em profundas realidades históricas, que Jesus realmente tinha vindo, realmente morreu, realmente ressuscitou, e a fé cristã não é só um grupo de ideologias ou de argumentos, está centrada em uma pessoa, e Deus fez algo na história. A nossa fé é uma fé histórica, com profundas, um profundo impacto nas diferentes áreas da nossa vida, mas marcou a história. E Lucas começa o seu segundo livro, o segundo volume desses livros para Teófilo, lembrando que Jesus havia morto e ressuscitado, estava subindo ao céu, e está com seus discípulos mais ou menos 40 dias, e ele promete para eles que enviaria o Espírito Santo. Não uma força, não é um fantasma, não é uma energia, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que encheria os discípulos e lhes daria poder para fazer a missão de Deus neste mundo. Atos capítulo 1 descreve como Jesus faz essa promessa, sobe aos céus. Também descreve como, por causa da traição de Judas, agora os discípulos escolhem Matias, outro discípulo que vai
continuar do lado dos apóstolos. Atos capítulo 2 fala que eles estavam juntos, reunidos em oração, mulheres e homens, esperando aquela promessa de Jesus, quando algo incrível acontece. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, são cheios do Espírito Santo, falam em línguas que eles não conheciam, mas eram outras línguas que as pessoas, muitas que visitavam Jerusalém pelas festas daquele momento, entendem que estão falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. Algo maravilhoso começa a acontecer e Pedro, um dos primeiros discípulos e líderes da igreja, cheio do poder de Deus, proclama as boas notícias de Jesus e milhares são convertidos e confiam em Jesus. E Lucas vai dando mais detalhes de como isso começava a acontecer e como o movimento de maior impacto da história da humanidade nasce, a igreja, e começa a se espalhar por todo o mundo. No final do capítulo 2, ele mostra como havia uma comunhão tão bonita, uma intimidade entre os primeiros cristãos, e eles comiam juntos, eles proclamavam juntos, eles viviam a igreja e entendiam que igreja não é um lugar onde nós vamos. Nós somos igreja, somos família, juntos e separados onde nós estamos. E eles estão vivendo isso, até que chegamos ao 3º capítulo de Atos. E aqui que é onde eu gostaria de acampar nas próximas 3 horas que me deram, um pouquinho menos. E gostaria que você, por gentileza, me acompanhasse na leitura desse texto, a partir de Atos capítulo 3. E quero ver como esse episódio com 2 dos primeiros discípulos de Jesus é relevante para você e para mim hoje. Seja que você pode ser que você está fazendo a missão de Deus na sua universidade, na sua faculdade, no escritório onde você trabalha, através da sua igreja local, com os seus vizinhos, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, ou na Bolívia, ou na França, em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é para todos nós. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E vamos parar por aqui. Essa história nos mostra 3 personagens principais. E eu gostaria de destacar cada um deles e ver de que maneira isso conecta com a missão que Deus deu para você e para mim. Pode ser? Mesmo que você dissesse que não, é o que eu planejei para essa manhã. Vamos para lá. Primeira personagem que nós encontramos é um homem paralítico. Vamos só recapitular um pouquinho a história. Pedro e João, 2 jovens, primeiros discípulos de Jesus, líderes da igreja, estão indo às 3 da tarde a entrar no templo de Jerusalém, a capital da nação, e o templo era o coração religioso, político, social daquela sociedade. Era o lugar mais importante para os judeus. O templo de Jerusalém é onde os judeus criam que a mesma presença de Deus habitava. Pedro e João iriam entrar no templo para
estudar as Escrituras com outros cristãos, para orar, para louvar a Deus. Porém, naquele dia, eles encontram um homem paralítico, eles param e Deus usa Pedro e João para transformarem a vida daquele homem para sempre. Agora me ajuda um pouquinho, o que nós sabemos sobre aquele homem paralítico, de acordo com a Bíblia? Era paralítico desde quando? Desde nascença. Quantos anos ele tinha? Exatamente, 40. Atos 4 fala para a gente que ele tinha essa idade aproximadamente. 40 anos desde que ele nasceu, ele nunca tinha andado. E onde colocavam esse homem cada dia? Isso aqui é muito interessante. Lucas está nos dando uma imagem muito interessante. A porta, imagina uma grande porta do templo, porque como paralítico, infelizmente, naquele contexto, era considerado impuro. Ele não podia ser colocado dentro do templo. 40 anos e ele nunca entrou onde todos os seus irmãos e irmãs judeus entravam. Ele ficava à porta, dando as costas para o templo. De alguma maneira, dando as costas para aquilo que para o judeu, para a cosmovisão do judeu, era a própria presença de Deus. Amigos colocavam ele todos os dias. Era um homem paralítico, portanto, com 40 anos, à porta do templo todos os dias. Você concordaria comigo quando eu afirmo que era um homem com profundas necessidades? Uma necessidade física clara, ele não podia andar, mas é um homem com profundas necessidades sociais e emocionais. Porque naquele contexto, infelizmente, nos nossos dias isso ainda acontece, mas especialmente naquele momento, era considerado impuro. Ele não podia entrar no templo. Ele não podia trabalhar. Ele não podia ter uma vida social normal. Ele era considerado menos que os outros. Como é que você acha que isso afetou a vida daquele homem, sua infância, sua adolescência, sua juventude? Necessidades físicas, necessidades emocionais e sociais, mas também creio que podemos dizer um homem com profundas necessidades espirituais. Até aquele momento ele não conhecia pessoalmente a Jesus. E mesmo que nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, na cosmovisão dos judeus, representando a própria presença de Deus, aquele homem dava as costas para o templo, com necessidades físicas, emocionais e espirituais, não é verdade? Você concorda comigo quando eu digo que, de alguma maneira, nossa primeira personagem dessa história, este homem paralítico, é uma boa representação das nossas sociedades no nosso dia? Pessoas em profundas necessidades. Esse homem, de alguma maneira, representa a muitos nas nossas cidades e no nosso mundo hoje. Por favor, me ajudem. Quantas pessoas somos no mundo hoje? Mais de 7 bilhões de pessoas. Creio que muitos sabemos que mais de 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Não é que não sejam cristãs, é que nunca ouviram falar de Jesus o suficiente para poder tomar uma decisão por Ele. Não há igrejas, não há rádio, não há literatura, não há outros cristãos que eles conheçam. Você sabia que há milhares de línguas e idiomas para os quais a Bíblia ainda não pôde ser traduzida? Você sabia que cada dia 20 mil pessoas morrem de fome? 10 mil são crianças. Você sabia que 1 de cada 7 pessoas no mundo não tem acesso à água potável? Você sabia que nunca tivemos tantos escravos no mundo como temos nos nossos dias? Quase 40 milhões de pessoas são escravas. O tráfico de seres humanos é o comércio injusto que mais cresce no mundo nos nossos dias. Você sabia que, de acordo à Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no nosso mundo?
E poderíamos continuar falando de números, atrás de cada número tem um rosto, tem uma vida. E eu posso falar do mundo, mas poderíamos falar dos nossos vizinhos, ou pessoas que conhecemos, alguns lá na Espanha, alguns que estão servindo na África ou na Ásia, mas aqui em São Paulo, pessoas que, como aquele homem paralítico, têm profundas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Talvez eu estou falando, você está lembrando da sua mãe, de um amigo, da filha da sua amiga, de um companheiro na universidade, ou no escritório, ou na padaria onde você trabalha, aquele vizinho, pessoas como aquele homem paralítico que por diferentes razões vivem profundas necessidades, estão paralisados, não vivendo tudo aquilo que Deus quer que eles vivam. Mas vamos avançar na nossa história, vamos ver a segunda personagem, depois de olhar para esse homem paralítico. Vocês estão comigo ainda? Acordados lá atrás? A segunda personagem é o mais importante. É quem marca toda a diferença nessa história. Porque veja só, Pedro e João se aproximam daquele homem e em vez de entrar no templo, eles param, eles estendem a mão e eles dizem algo muito especial. Eu sei que você está querendo uma esmola, dinheiro, mas nós não temos dinheiro. Não temos ouro nem prata. Mas o que temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Por que de Nazaré? Porque Jesus era de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Você pode imaginar a força daquele momento, uma energia que ele nunca tinha sentido, toma os seus tornozelos, sobe pelos joelhos, toda a perna, e pela primeira vez na vida aquele homem se levanta, fica de pé, e mais, Lucas diz que ele dá um giro de 180 graus, e aquele homem que nunca havia entrado no templo, entra no templo, mas não entra tranquilo não, ele entra cantando, louvando a Deus e agradecendo o que Deus tinha feito na sua vida. A pergunta é clara: quem curou aquele homem? Jesus, através de Pedro e João. E como Jesus cura aquele homem? Fisicamente, agora ele pode andar. Cura ele também emocionalmente e socialmente, porque agora ele já não é considerado impuro no seu contexto. Ele pode entrar no templo, ele pode ter um trabalho, ele pode se relacionar de outra maneira com outras pessoas. E também cura aquele homem espiritualmente. Ele conhece Jesus, o único Deus que pode transformar o ser humano fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, na sua integralidade. Jesus cura aquele homem, transforma aquele homem. E essa história, mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs, nos lembra que há poder no nome de Jesus. E se há uma convicção necessária para a igreja dos nossos dias, é a convicção de que há poder em Jesus para transformar as mulheres e aos homens, as crianças, os jovens e os idosos paralíticos do Brasil e do mundo. Confiamos nesse poder? Confiamos que Jesus realmente, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vocês viram ali um vídeo das nossas crianças. O primeiro chama Mateu. Eu e a Ana morávamos já na Espanha, estávamos casados há alguns anos, e ela ficou grávida. Nosso primeiro filho, ela teria umas 5 semanas de gravidez, mais ou menos. E nós estávamos celebrando com muitos a vinda da nossa primeira filha, ou primeiro filho, nós não sabíamos ainda, quando de repente um dia a Ana começou a sangrar bastante. Saímos correndo para o hospital, por emergências, disseram que ela tinha uma ameaça de aborto. Havia muito sangue no útero, e ela teve que ficar internada, e nos disseram que em qualquer momento nós poderíamos perder. Eles não dizem bebê,
É interessante que vivemos numa sociedade que luta pelos direitos humanos, mas luta pouco pelo direito de ser humano, daqueles que ainda não nasceram. Mas enfim, nós sabíamos que era o nosso bebê, nossa filha, o nosso filho, e disseram, em qualquer momento vocês podem perder, a ameaça é muito grande. E internaram a Ana, e como ainda não havia batimentos no coração, para ver se ainda estava vivo, com 5 semanas de gravidez, eles falaram, vamos fazer algumas provas, alguns exames, e uma mulher que está grávida, existem umas determinadas os hormônios que têm que crescer exponencialmente. A gente vai fazer hoje alguns exames e fazemos amanhã. Se há um crescimento hormonal específico, é porque ela está grávida. Se não há crescimento, é porque não há vida mais. Fizeram os exames e os resultados do primeiro dia saíram de 2 ou 3 dias de gravidez. Eu falei para vocês, a Ana tinha já 5, 6 semanas de gravidez. Então a resposta médica foi, não há vida. Nós entendemos então que, com muitas lágrimas, que Deus havia permitido que perdêssemos nosso primeiro filho ou filha. E apesar de que muita gente, em muitos lugares, estavam orando com a gente, entendemos que era o plano de Deus. E trouxeram os papéis para Ana assinar, um procedimento que teriam que fazer de limpeza, uma operação. Era um sábado, eu lembro, e os médicos não vieram naquele dia, a gente teve que esperar outra noite mais. No dia seguinte, uma enfermeira veio, tirou sangue para fazer mais exames, e eu pensei que iam levar a Ana para a operação, e ainda não. E eu lembro que era domingo, mais ou menos meio-dia, entrou o médico. Eu falei, agora finalmente vão levar a minha esposa. E o médico então entra com os resultados do domingo, e ele disse, sem saber o que tinha acontecido, ontem os resultados eram de 2 ou 3 dias, mas hoje são de 5 ou 6 semanas. E eles não tinham levado para a operação, deu tempo, portanto, de fazer outra vez os exames, sem entender. Ele disse, nós não podemos operar, porque pode ser que tenha vida. Ontem não tinha vida, mas hoje pode ser que tenha vida. E mandaram a Ana para casa, em repouso absoluto. Foi um tempo difícil, porque eu tive que ir para a cozinha. E nada contra homem ou mulher, mas não é o meu dom realmente. Eu gosto de ir para a cozinha para comer, mas preparar comida não é o meu forte, mas graças a Deus por aqueles que nos ajudaram. E para encurtar a história, nosso filho nasceu. E Deus trouxe vida onde não havia vida, porque há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o que eu não contei para vocês é que eu e a Ana estávamos nos preparando para sair do Brasil, mais ou menos uns 15 anos. Ficamos noivos e descobrimos que o meu sogro, a Ana tem uma relação muito próxima, tinha com seu pai, com a sua mãe, e para mim ele era como um segundo pai. Ele estava com leucemia. O primeiro ano de casamento foi bem difícil, porque a gente quase não ia para casa, a gente tinha que ir para o hospital todo o tempo pelo tratamento, ajudar. E eu lembro tantos momentos com tantas pessoas ao longo de 3 anos de tratamento, de sofrimento por causa dessa doença tão agressiva. Esperando que Deus fizesse um milagre, porque confiávamos e confiamos no poder de Jesus. Mas em abril de 2007, quando a gente estava saindo para a Inglaterra, ele faleceu. E Deus o levou. E eu lembro também que depois a gente ficou mais de 2 anos na Inglaterra e estávamos preparando para ser enviados como missionários para a Espanha, quando descobrimos que eu tinha um câncer. Ficamos bastante assustados, eu fiquei preocupado que a Ana tivesse que viver a mesma coisa que ela viveu antes, não tínhamos filhos ainda. Tive uma operação e uma dose só de quimioterapia, Deus havia limitado o meu câncer e Deus usou a ciência para me curar. E faz mais de 10 anos e graças a Deus não há mais nada e não houve mais nada. E eu conto essas histórias, mas eu poderia deixar o microfone para todos vocês teriam as suas histórias. Para contar de momentos onde eu vi o poder de Deus trazer vida onde não havia vida. E em momentos da minha vida onde eu não vi o poder de Deus curando alguém com leucemia. Apesar das nossas orações.
E eu sei que eu estou falando com seres humanos, e eu tenho certeza que você também já experimentou a mão de Deus em situações como aquele homem paralítico. E eu poderia dizer com certeza que tem momentos da sua vida onde você gostaria de ter visto esse poder de Jesus. A tua saúde, filho, filha, gente que você conhece, esse desemprego, essa falta de recursos, essa saúde, e a gente não viu. E gente, eu estou falando tudo isso para resgatar o que eu creio ser uma dessas mensagens, e ela é tão importante para a missão da igreja hoje. E é o fato de que Jesus não apenas tem todo o poder, mas Jesus também é totalmente soberano. Veja só, quantos anos tinha esse homem? 40 anos. Então, pensa comigo um pouquinho. Fazia pouco tempo que Jesus tinha desenvolvido o seu ministério. Os biógrafos de Jesus, os evangelistas, contam isso para a gente. E eles falam que inúmeras vezes Jesus esteve no templo de Jerusalém. Se aquele homem faz 40 anos que estava sem poder andar, sempre era colocado pelos seus amigos, fazia poucos meses que Jesus tinha passado por ali, você sabe onde eu estou indo? Quantas vezes Jesus não passou por aquele homem paralítico? E a pergunta é, por que Jesus não curou aquele homem paralítico? Eu não sei a resposta. Talvez a Márcia saiba, eu não sei. Mas o que nós sabemos é que Deus é soberano. E eu vou dizer algo que talvez pode provocar um pouco algumas das nossas convicções celebradas no mundo evangélico dos nossos dias. E é que apesar de que Jesus seja o mesmo ontem, hoje e eternamente, a Bíblia mostra que Jesus não atua da mesma forma ontem, hoje e eternamente. Jesus não curou todos. Você lembra aquele dia quando no poço de Betesda, muitos esperavam que quando as águas se moviam, o primeiro a entrar seria curado, e havia uma multidão de doentes, e a Bíblia nos conta que Jesus chegou, e ele viu uma pessoa enferma, e o que ele fez? Tocou e curou aquele que não podia andar. E depois o que Jesus fez? Foi embora. E você lê a Bíblia e começa a gritar, não, Jesus, para! E que você não faz nada com o cego, e o surdo, e o outro leproso, porque você vai curar um, não vai curar os outros. Jesus alimentou milhares, mas muita gente ainda estava passando fome nos dias de Jesus. Jesus curou alguns, mas não curou todos. Há uma coisa que a gente tem que entender, porque muitas vezes nós estamos enfatizando, e eu acho que isso pode ser algo muito perigoso nos nossos dias e na nossa missão. Não é uma teologia da prosperidade, mas é uma celebração de um evangelho que eu creio não ser bíblico, porque a Bíblia ela é muito realista, e ela mostra que Jesus tem todo o poder, mas ele também é soberano, e ela nos mostra que Jesus muitas vezes disse, e sabemos uma delas, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo, mas tenham aflições, eu vou sofrer, vocês vão sofrer, o câncer vai chegar, o desemprego vai chegar, os recursos talvez não vão chegarem, a morte vai chegar. Esse é o mundo no qual nós estamos. Nós não estamos no céu, nós estamos no mundo caído, nós vivemos entre a cruz e a segunda vinda de Jesus. O céu ainda não chegou. Lá Jesus afirmou, eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. Lá eu vou ainda não, neste mundo vocês vão ter aflições. Jesus foi para a cruz, João Batista, primo de Jesus, o maior homem que já existiu, como é que ele morreu? Decapitado. O que aconteceu com Paulo e com Pedro e com os discípulos? O sofrimento, ele é muito parte da vida, inclusive daqueles que amam a Jesus. Veja só, ao longo da Bíblia, nós temos os grandes profetas do Antigo Testamento. Quantos deles Deus usou para fazer grandes milagres? A gente sabe de Elias e Eliseu, e Isaías, e Ezequiel, e Amós, e Miqueias, Malaquias. Você não vê nenhum registro desses milagres.
Deus está atuando, a palavra está transformando. Por que Deus está atuando de maneiras distintas? Porque Deus é soberano. E ao longo da história, há momentos de intensificação da atividade divina para fazer esses milagres. Em outros momentos, não. Nós vemos com os apóstolos, isso estava acontecendo, mas não era com todos, e não era em todos os lugares. A Bíblia fala isso. Deus abriu o mar, não é verdade? Para o povo passar. Mas isso depois de 400 anos de choro, de lágrimas. Gerações mais gerações choraram dizendo: Senhor, onde você está? E a gente fala: Deus vai abrir o mar. Eu não sei se Deus vai abrir o mar. Porque passou 400 anos e Ele não abriu o mar. O que eu sei é que Deus é soberano. E o que eu sei é que Ele me diz, como o Jack Douglas nos dizia: ora pelos enfermos. Ora pelos milagres, confia que eu posso fazer isso. Mas se eu vou fazer ou não vou fazer, eu sou soberano. E gente, essa convicção é muito importante, porque tem alguns vivendo algumas crises, dizendo: Deus esqueceu de mim, ou eu não tenho fé suficiente, ou eu não amo o suficiente, ou eu não... O que a Bíblia diz? Vamos fazer uma leitura honesta e sincera da Bíblia e veremos que Deus, ao longo da história da redenção, tem o poder de transformar toda e qualquer situação, mas muitas vezes a sua forma de atuar não é a maneira como nós gostaríamos. Se assim não fosse, ninguém morreria. E é no meio desse sofrimento, no meio dessa dor, quando também experimentamos o milagre de Deus de diferentes formas. E é por isso, queridos irmãos, que vamos cuidar quando a gente fala sobre Deus. Eu não posso afirmar para você que o milagre vai chegar, eu não sei se vai chegar. Talvez chegue, talvez não. Mas uma coisa eu sei, Jesus está com a gente. O salmista escreveu no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus vai me tirar do vale. Amém? Não é o que diz a Bíblia, não. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Eu não sei se eu vou sair ou não vou sair do vale. Eu não sei se Deus vai curar ou não vai curar. Eu não sei se vai haver dinheiro para a missão ou não vai haver dinheiro. Eu não sei se vai ter salvação, eu não sei. Mas eu sei que Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com a sua igreja. Deus está com a sua missão. Ele é soberano. E às vezes Ele vai curar e Ele vai salvar. E às vezes Ele não vai curar e Ele não vai salvar. Mas Ele continua sendo Deus. E a convicção nesse poder e nessa soberania que faz a igreja continuar avançando no seu dia a dia. Entendendo que ainda que a gente não veja as mãos de Deus, nós confiamos no seu coração. E que mais importante que as bênçãos do Senhor é o próprio Senhor. E o que Ele mais deseja de nós é essa confiança plena no seu caráter, independente da circunstância. Eu confio no meu Deus. Vocês estão comigo? Eu não estou dizendo que Deus não pode. Deus pode e a gente pede, a gente confia. Ao mesmo tempo nós não somos Deus. E nós não sabemos quando Ele vai fazer o que nós queremos que Ele faça. Ou quando a resposta será negativa. Ou quando a resposta será ainda não. A nossa convicção está na Sua presença. Pelo Espírito Santo em nós. E na esperança que um dia Ele vai voltar. Pode ser daqui 2 horas ou daqui 2000 anos. Ele vai voltar. E então estaremos no céu. Enquanto isso, estamos em missão. No mundo onde vocês, disse Jesus, terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E para terminar, últimas personagens da nossa história. São 2 jovens. Impressionante como Deus, uma e outra vez, deposita grandes responsabilidades na mão de gente jovem. São 2 discípulos que foram fazer coisas muito boas. Eles estavam indo orar, ler a Bíblia. Mas algo acontece naquele dia. Pedro e João, imagina esse momento, em vez de entrar no templo, eles param.
eles param e começam a conversar com aquele homem paralítico. Deixa eu te perguntar, nós teríamos essa história para contar se Pedro e João não tivessem parado? Simplesmente tivessem entrado no templo? Não. Foi o poder de Jesus que transformou aquele homem? Claro que sim. Mas Pedro e João foram seus instrumentos, que ao ver a necessidade do outro, eles pararam. Eles pararam para fazer alguma coisa. E para mim, pessoal, aqui temos uma bela imagem do que significa fazer missão com Deus. É verdade que Jesus disse, ide por todo o mundo. Mas sabe que ir é também parar. Ir é também parar. É parar como Pedro e João, diante da necessidade do outro, e reconhecer que o outro é amado ou amada por Deus, e eu sou instrumento nas mãos do poder de Jesus para transformar a vida do outro, em São Paulo ou em qualquer outro país do mundo. E Pedro e João são uma imagem, um símbolo da igreja, que chamados e enviados por Jesus, entendem que a nossa responsabilidade é parar diante da necessidade do nosso mundo e dar aquilo que aqueles homens e mulheres paralíticos precisam. Porque o que nós temos é justamente o que o nosso mundo precisa. O que aquele homem paralítico precisava era justamente o que Pedro e João tinham. A pessoa de Jesus. O mundo precisa o que você e eu temos. A pessoa de Jesus, poderoso e soberano. A questão, porém, é se a gente vai parar ou não. Parar significa orar por aqueles em necessidade. Parar pode significar gastar tempo conversando com gente que está desesperada, deprimida, pensando em suicídio, se divorciando ou lutando com seus vícios. Parar pode significar, eu vou deixar minha profissão no Brasil para servir com a mesma profissão ou com outra em outro país do mundo, com outros tipos de necessidades. Parar significa dizer, em vez de usar todo esse dinheiro para outra coisa, eu vou usá-lo para apoiar esse projeto missionário, ou esse projeto social, para a extensão do reino. Parar pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Parar pode dizer, eu sou médico, mas em vez de usar medicina só para ganhar mais dinheiro, eu vou usar essa medicina para marcar a diferença entre os outros médicos com quem eu trabalho e as pessoas que eu atendo. Parar pode querer dizer, em vez de ser só um arquiteto, eu quero ser um arquiteto que usa a minha profissão para o benefício da humanidade, para impacto de outros. E eu entendo, portanto, gente, que o parar é um convite, um chamado de Deus para toda a sua igreja. Não apenas para os missionários. E entendemos que todo cristão é um ser humano em missão. Todo cristão é um ser humano em missão. Mas talvez você diz, mas Helder, eu trabalho no Banco do Brasil. Desculpa, não. Você trabalha para Deus dentro do Banco do Brasil. Ou para quem que você trabalha? E o parar significa que dentro do Banco do Brasil, você vai usar o seu tempo, a sua vida, a sua integridade, o seu jeito de ser, as suas palavras, a sua honestidade, para tocar os paralíticos que você tem ali naquela agência bancária. Parar pode significar para alguns de nós que vamos atender um chamado específico de deixar o nosso país e ir para outro lugar. Parar pode significar que nós não iremos para aquele lugar, mas nós faremos missão onde nós estamos e nós vamos apoiar economicamente com as nossas orações aqueles que estão em outro lugar. O parar significa diferentes coisas para diferentes pessoas, mas significa a mesma coisa para todos. É entender que Deus nos chama a olhar a necessidade do nosso mundo e fazer alguma coisa por ela. Porque sabe o que acontece comigo? E talvez com você? Eu me deixo levar pelo meu egoísmo natural, pela minha pressa do dia a dia, pelos meus sonhos.
E eu tenho uma esposa, e eu tenho meus filhos, e eu tenho meus estudos, e eu tenho meu doutorado, e eu tenho o trabalho, isso, e eu tenho aquilo. Então eu entro no templo e eu saio do templo. E eu entro do templo e eu saio no templo. E de repente eu não estou escutando Deus que está me dizendo: Helder, para! Você está passando pelo homem paralítico. Você está passando pelo homem e você não está. Para! E às vezes, como discípulos de Jesus, nós podemos cair nesse ativismo de entramos e saímos. É o nosso ministério, a nossa missão, a nossa atividade, é as nossas coisas. Quando está um Deus olhando para aquele homem, para aquela mulher, dizendo: quando você vai dar aquilo que eu te dei? Porque você é o instrumento que eu tenho, que eu quero utilizar para marcar a diferença na vida daquela pessoa. E eu quero que você dê o que eu te dei, eu mesmo. E é surpreendente, mas como disse C.S. Lewis, parece que Deus não faz nunca aquilo que alguém poderia fazer. Deus, no seu mistério, escolhe sempre usar os seres humanos, a sua igreja. Como Ele fez com Pedro e com João. Pessoas que disseram: eu vou parar e vou dar aquilo que eu recebi a Jesus, para a minha sociedade, para o meu mundo em necessidade. E eu vou entender que a missão é ir, e no ir, nós também paramos. E levamos a Jesus aqueles que não conhecem. Levamos a mensagem do Evangelho. Levamos o abraço do Salvador. Levamos a esperança de um Deus, fonte da alegria, da paz, do perdão. Levamos esperança à nossa política, à nossa economia, às nossas artes, aos esportes, a cada esfera da sociedade, quando paramos nas nossas profissões, nos nossos tempos, no nosso dia a dia, nas nossas vocações, e enquanto vamos, paramos, estendendo a mão, estendendo os recursos, estendendo orações para os homens e mulheres paralíticos do nosso dia a dia e do outro lado do mundo, na convicção que Jesus tem poder para transformar as suas vidas. Lembra que eu contava aquela história do início, daquele menininho que estava se afogando na piscina? Quando nós chegamos naquela piscina, eu tinha uns 12 anos, meu outro irmão 9, e a gente vê aquele garotinho se afogando. Eu lembro que o meu irmão de 9 anos tirou um boné que ele tinha, camiseta, e ele se jogou na piscina. Era muito profunda, e eu peguei assim na escada, estiquei o máximo que eu pude, e finalmente alcancei eles, e pude trazer os dois para fora. E nós salvamos aquele menininho a tempo. Depois a mãe dele, inclusive, veio em casa para agradecer. Ela nos deu 20 mil reais. Não, isso eu sonhei. Mas ela veio nos agradecer. E eu nunca esqueci aquele momento, porque para mim ele significa o que Deus me chamou a fazer. E você também. Porque imagina que eu dissesse: pessoal, chegamos naquela piscina, eu vi o garotinho se afogando, mas eu lembrei que a minha avó me dizia: se você come e entra na piscina ou na praia, você pode morrer. Então eu olhei para o menininho se afogando e falei: que pena, mas é melhor que morra um do que dois. Então daqui 40 minutos eu volto, porque eu não posso me arriscar. Ou fazia friozinho, era Curitiba, eu vou ficar molhado. Desconfortável, tenho minhas coisas, é uma pena, mas finalmente a culpa é dele. Ninguém mandou ele entrar, a culpa é dele. O que você pensaria de mim? Helder, você não é humano, você não tem coração. Você podia ter feito alguma coisa e você não fez. Eu acho que você sabe onde eu estou indo. É uma boa imagem do que está acontecendo em Atos 3 e do que acontece nos nossos dias. Existe um mundo que está se afogando sem Jesus. E a igreja são aqueles enviados com o conhecimento da salvação para pular na piscina junto e dizer: eu sei quem pode te salvar. Aqueles que param, é desconfortável, é frio, você vai se arriscar, é problemático, mas a gente para, como Pedro e João pararam, a gente pula na piscina, porque a gente tem a convicção que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele continua salvando, curando, libertando.
E a sua palavra é viva e é poderosa para transformar brasileiros e franceses e africanos e asiáticos e americanos e qualquer pessoa em qualquer lugar desse mundo. Mas a questão, gente, é a lembrança de que Deus, na sua soberania e mistério, escolheu usar você e eu como as suas mãos, os seus pés. A igreja é o corpo de Jesus, é o corpo que fala, é o corpo que abraça, é o corpo que anda, é o corpo que vai. E a questão é também se nós estamos comprometidos a reconhecer que Deus quer nos usar como seus instrumentos na sua missão, com ousadia, como falaremos mais de noite. Mas para isso, você e eu temos que tomar uma decisão. Se eu vou viver a minha vida no meu ir e no meu vir, nas minhas coisas e nos meus sonhos, nos meus problemas, as minhas depressões, os meus selfies, as minhas coisas, ou se eu vou parar e vou olhar para o outro, e vou entender que Jesus me disse: me ama com todo o teu coração, e ama os outros como a ti mesmo, e que eu não estou aqui para viver para mim mesmo, eu estou para viver para Jesus e para o meu próximo, para aquele que está em necessidade. E eu vou parar de dizer: olha, eu me sinto tão incapacitado, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu te digo: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho recursos, não sei como te responder, mas uma coisa eu tenho: Jesus, e eu te dou Jesus no seu nome. Levanta e anda. E a gente dá Jesus no escritório onde trabalhamos, e a gente oferece Jesus do outro lugar do mundo, e a gente oferece Jesus ali na padaria, e a gente oferece Jesus no ponto de ônibus, a gente oferece Jesus na conversa com um amigo, a gente oferece Jesus nas redes sociais, e a gente oferece Jesus através dos nossos projetos sociais, projetos missionários, de diferentes maneiras a gente oferece, e a gente diz o que Pedro e João disseram: toma, o que nós temos te damos, porque o que tenho é o que você precisa. Toma Jesus. E só aqueles que param são os que têm o privilégio de experimentar a incomparável graça de ser usados por Deus. Porque se você não parar, você não vai saber o que Pedro e João viveram. Só porque eles pararam, eles experimentaram mais uma vez o ser canais do poder e da transformação de Jesus na sua missão. E Deus quer dar para você e para mim, não só a responsabilidade, mas o privilégio e a alegria de ser seus instrumentos. Hoje, aqui onde você está, e na segunda-feira, e na terça, e na quarta, todos nessa missão com ousadia, parando diante das mulheres e dos homens paralíticos da nossa sociedade e dando a Jesus, com a convicção no seu poder e na sua soberania, para a transformação de muitos, para a extensão do seu reino e para a glória do seu nome. Vamos falar com Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, por gentileza. Vamos responder em oração. Talvez alguns estamos, como eu, precisando dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa muitas vezes meu cristianismo teórico, meu egoísmo, meu ir e vir, meus olhos fechados, meu bolso fechado, meu tempo fechado para a necessidade do outro. Eu peço que o Senhor me perdoe e me faça mais parecido contigo, me ajude a entender que antes que Pedro e João fizeram essa parada, Deus fez uma parada cósmica. Ele viu cada um de nós, homens e mulheres paralíticos, e Ele deixou a sua glória e se fez um ser humano e habitou entre nós cheio de graça, de glória e de verdade. Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou e está vivo reinando, e hoje nos envia a parar como Ele também parou por nós e por outros.
Talvez alguns de nós precisamos ter essa conversa sincera com Deus sobre a sua soberania e o seu poder. Dizendo: Jesus, me ajuda a descansar e a confiar no teu poder. Para confiar que o Senhor pode transformar os meus amigos, pode transformar a minha faculdade, pode transformar meu ambiente de trabalho, pode transformar o nosso Brasil, pode transformar qualquer país do mundo. Mas também quero descansar na tua soberania, quando a resposta de Deus for distinta daquela que eu esperava. E que o Senhor continua me amando, mesmo nesses momentos de silêncio, ou em momentos que eu não entendo, Deus continua sendo Deus. E pode ser, inclusive, que alguns de nós nos identifiquemos com aquele homem paralítico. Você está aqui nessa conferência, mas você sabe que o teu coração, ultimamente, está na porta, não está dentro. Talvez uma frieza espiritual, por alguma crise, por algumas dúvidas, por algumas circunstâncias da vida. E talvez nessa manhã, Jesus está querendo tocar você, dizendo: filha, filho, volta para casa, volta para dentro, eu te abraço, eu te perdoo, eu te restauro, eu te renovo e eu te chamo, segue cooperando na minha missão. E outros, como Pedro e João, somos desafiados a ser igreja juntos, parando no poder de Jesus, levando as boas notícias do Evangelho, levando o pão do Evangelho, a água do Evangelho, a liberdade do Evangelho, o abraço do Evangelho, aonde quer que a gente vá. E essa é a nossa oração, Senhor, porque em Ti esperamos e em Ti confiamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cooperarmos na Tua missão, nessa ousadia que vemos em Pedro e João e sobre a qual vamos pensar ainda mais nesta noite. E nesta manhã, oramos que o Senhor continue nos transformando, nos ajudando a ir e a parar ao mesmo tempo que vamos, e continua fazendo de nós, Pedros, Joãos do século 21, gente cheia de Deus, que leva o poder de Jesus com amor, olhando nos olhos da necessidade, da carência, da dificuldade, do vazio, dos problemas dos nossos dias, com o privilégio e a alegria de serem instrumentos nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada, mas obrigado, porque apesar de nós, o Senhor continua estendendo o Teu reino também através de nós. Te amamos, Te adoramos e pedimos que a Tua palavra continue fazendo aquilo para a qual o Senhor a enviou, em nós e através de nós, no nome maravilhoso e santo de Jesus. Amém. Amém. No início dessa